nada de sério, ele começou a taxiar para decolar outra vez, ninguém nem respirava dentro do avião. Na hora que ele foi decolar, ele fez uma coisa que a liderança e a gestão têm que fazer. Em vez de ele fazer a fala dele, o discurso dele de dentro da cabine do avião, sabe o que ele fez? Parou o avião, saiu de dentro da cabine e veio até o corredor do passageiro. Porque o líder, na hora da crise, põe a cara, em vez de se esconder. Ele não manda recado, ele vem e põe a cara, ele pôs a cara. Veio lá e disse, claro, isso já deu uma certa relaxada em nós, estava ali o responsável. Aí ele disse, bom dia, vocês me desculpem, vocês imaginam, eu sou o comandante da aeronave, nós tivemos aqui um atraso de 90 minutos, vou procurar recuperar uma parte, é impossível fazer na totalidade, porque é muito mais do que a duração do voo, mas ainda assim, né, eu gostaria que ficassem tranquilos, existe uma luz que acende no painel na possibilidade de neve na turbina. A probabilidade de neve na turbina em Uberlândia é de 0,001, mas não é de 0,000. E a luz acendeu. E nós resolvemos checar, era apenas um problema de comunicação com o relé na turbina direita, já vimos que não há nenhum problema, vamos decolar com tranquilidade. Gostaria inclusive que vocês ficassem tranquilos por uma razão. Eu sou piloto há 25 anos, entendo de aviação, tenho 3 filhas maravilhosas. Se esse avião tivesse algum problema, a primeira pessoa que ia estar aqui dentro era eu. Pronto. Deu aquele relacionamento esficteriano coletivo e ele foi embora. O que ele falou para nós? Que ele tinha medo, mas que ele tinha coragem. E a maneira de você exercer a coragem é preparar-se. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa absolutamente vulnerável. Claro que uma pessoa em pânico também o é. A tal ponto que síndrome de pânico, ela é marcada pela irracionalidade. Se você não fizer uma contenção medicamentosa, a pessoa ela é capaz de ter alguma coisa que seja muito pior, né, porque ela entra em estado de desespero, sensação iminente de morte, sudorese, né, uma aceleração imensa do batimento. E aí você tem que fazer uma contenção para não ela voltar à racionalidade, mas ao menos para que você amorteça um pouco, né, aquele tipo de quadro que ela é acometida. Agora, medo não é a ausência, né, ao contrário, a coragem. Por isso, para ser enfermeiro e enfermeiro precisa muita coragem, muito. Para ser mãe também. Uma das minhas filhas, que mora em Florianópolis, ela estava grávida até há 3 meses e nasceu a primeira filha dela, Ana Luísa, que vai fazer 3 meses agora, domingo. E quando a Carol, Ana Carolina, como a gente a chama, quando ela estava nos primeiros 3 meses de gravidez, ela falava, pai, eu não aguento mais, eu vomito sem parar. Falei, filha, aproveite essa fase da maternidade, porque ela é a melhor que você vai ter. Primeiro que até a futura rainha da Inglaterra vomita na gravidez. Segundo que duro não é agora que você está com ânsia, duro vai ser quando a bichinha sair daí de dentro. Porque quando ela sair daí, você vai ter que cuidar dela até o fim da tua vida, ou o que é pior, até o fim da vida dela. Porque alguns de nós somos premiados com a capacidade de cuidar dos nossos filhos até o fim da nossa vida. Mas alguns somos vitimados com a condição de ter que cuidar deles até o fim da vida deles. O que é insuportável, mas é necessário. Falei, por isso você aproveite essa fase e vou te contar. Você, se puder, filha, vomite com alegria. Coragem você vai precisar quando a Ana Luísa daí estiver fora. Aí sim. Minha mãe tem 84 anos de idade. 84, é paulista, né? Nós não temos parentes em Londrina, onde eu nasci, mas nesse domingo agora, dia da enfermagem, eu resolvi levá-la até Londrina. E nós, ela e eu, passamos o Dia das Mães lá, juntos, onde ela se tornou mãe. Importante seria um lugar, e foi muito bom mesmo, né? Foi gostoso demais, né? Esse foi, entre aspas, o presente, passar o Dia das Mães onde ela se tornou mãe. E é interessante porque nós moramos em São Paulo próximos, a 5 quarteirões de um do outro, eu com a minha família, minha esposa, e ela mora só, e ela todo dia me telefona ou vice-versa. E ontem à noite eu estava aqui, né, em Belo Horizonte, ela me ligou, era umas 9 da noite, falou, filho, onde você está? Ela sabe que todo dia eu viajo. Eu falei, estou em Belo Horizonte, mãe. Falou, já jantou? Eu falei, já. Ela falou, já escovou o dente? Ela, uma mulher de 84 anos, eu, um avô de 60 anos de idade, ela se preocupa se eu escovo o dente ou não. Cuidar, não desistir,
ser capaz de ter uma ética em que o cuidado é a prioridade, sem o apodrecimento da esperança, sem a esterilização do sonho, sem a desertificação do futuro. Olha que interessante. Não sei se vocês viram na internet esse ano, lá no começo do ano, foi divulgado um vídeo sobre ética que eu achei magnífico. Talvez vocês tenham visto, vale demais, que fala sobre uma maratona, em que à frente, para vencer a maratona, estava em primeiro lugar, como quase sempre, um queniano. E o queniano, claro, como sempre, estava lá para vencer, e em segundo lugar, atrás dele, um irlandês. E a situação é maravilhosa, porque há um determinado momento em que o queniano vem chegando no que seria a linha de vitória, e como era um corredor para chegar na vitória, e o povo estava dos dois lados, e começou a bater palma para ele, ele achou que ele já tinha cruzado a linha de chegada. E parou para cumprimentar as pessoas, tirar foto, abraçar. E o irlandês atrás dele, quando viu o que seria o esperado, que ele aproveitasse a distração do queniano e passasse e vencesse a maratona. O que fez o irlandês? Parou, foi até o queniano, bateu nas costas dele e falou: ainda faltam 5 metros. E o queniano olhou para lá e para cá e cruzou. Ao cruzar, o irlandês cruzou e tirou o segundo lugar. Imediatamente, claro, a imprensa não foi entrevistar o vencedor, foi entrevistar o irlandês. Primeira pergunta para ele: por que o senhor fez isso? Ele respondeu: isso o quê? Que é uma ótima questão, porque algumas pessoas teriam achado que haveria outra coisa a fazer. E ele, pela formação dele, achou que não haveria nada a fazer a não ser aquilo que ele fez. E ele disse: isso o quê? Ué, isso, o senhor deixou ele passar. Ele falou: e o que deveria ser feito? Ele falou: ele se distraiu. Ele falou: sim, mas se eu vencer, qual seria o mérito da minha vitória? De que me ganharia, né, se eu ganhasse sem ganho que fosse decente? Qual seria a finalidade? Nem toda vitória é decente, nem todo sucesso é honroso. E eu não estaria ganhando, ele estaria perdendo. Aí o jornalista falou: mas ninguém faria isso. Ele falou: não compreendo. Falou: mas por que o senhor não passou na frente dele? Ele disse uma coisa maravilhosa. Ele disse: porque já imaginou, se eu fizesse isso, passasse na frente do queniano só porque ele estava distraído, o que eu ia falar para minha mãe? Olha que coisa maravilhosa. A mãe é o último reduto ético. No sentido, não a mãe física, a mãe, aquela que cuida, que cria, é o último reduto. Aquilo que você tem vergonha que tua mãe saiba, é aquilo que você sabe que não deve fazer. Com qualquer idade. Se minha mãe ficasse sabendo disso... Quando você envergonha a mãe, você envergonhou a fonte da vida. Já imaginou ele dizer: se minha mãe ficasse sabendo disso, o que eu ia falar para ela? Com qualquer idade. Se você pega às vezes um assalto aqui em Belo Horizonte, o bandido com refém dentro do banco, armado, a polícia do lado de fora com fuzil, metralhadora, o grupo de bomba, tudo, e o cara ali, quem que a polícia chama? A mãe dele. E vai buscar, traz, ela chega lá, fala assim: sai daí, menino. Ele pega as coisas ali, vai saindo embora. Você já pensou? Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é a mãe nesse caso? Claro que aí é simbólico, né? A mãe é o último reduto daquilo que a gente não quer que nos envergonhe. Afinal de contas, desse ponto de vista, a ideia de coragem é a coragem, inclusive, para não fazer o mais fácil. Porque nem sempre o fácil é o certo. Muitas vezes o fácil é só o fácil. Nem todo atalho, nem toda a trilha mais curta é a correta em relação à formação, à prática, ao sucesso, ao ganho, à capacidade de convivência. Por isso, quando aqui, no mês de maio, a gente vem para esta reflexão, eu fico animado para a gente poder pensar um pouco sobre gestão, liderança e ética, num mês que é essencialmente feminino. Aproveitando que eu estou na frente de vocês, tem que tomar um medicamento. Porque esse médico receitou para mim algo que eu acabo de tomar, que ele tem medo que eu fique descuidado. Claro, descuido, descuidar. O que é que o Corém não pode fazer? Descuidar da formação,
descuidar da ética, descuidar da lisura, descuidar da capacidade de ganho, de sobrevivência digna de uma categoria profissional, descuidar. E é interessante porque o que é a ideia central na área de enfermagem? Embora a enfermagem seja uma área onde haja uma maioria de mulheres, não exclusivamente, mas uma maioria de mulheres, ela é uma área que tem um requisito também para os homens que nela estão. A enfermagem é uma área absolutamente em que se exige a presença forte do feminino. O feminino. O que é o feminino? O feminino não é exclusividade das mulheres. As mulheres têm o feminino mais adensado pela própria evolução. Mas o feminino é uma atitude frente à vida. O feminino é a incapacidade de desistir de cuidar. Insisto, o feminino é a incapacidade de desistir de cuidar. Não é exclusividade das mulheres, mas as mulheres têm um adensamento maior do feminino. Por exemplo, você conhece homens muito femininos sem que isso tenha a ver com orientação sexual. Exemplo concreto, às vezes o pediatra do teu filho era um homem que cuidava tanto que você dizia, olha, parece uma moça. Há vários enfermeiros, técnicos ou auxiliares, homens, que são tão femininos na capacidade de cuidar, que eles são delicados. E estou usando delicado no sentido mesmo do feminino. Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, o educador, era um homem absolutamente feminino. Chico Xavier, eu não sou espírita, mas tenho admiração imensa por Chico Xavier. Chico Xavier era um homem tão feminino, na capacidade de cuidar, que se discutia a orientação sexual dele como se isso tivesse alguma relevância para a importância de uma vida como aquela. Olha só, Nelson Mandela, que vai fazer agora 95 anos de idade, um homem que aos 40 anos de idade foi preso, era advogado, podia tocar a vida dele só para ele, foi preso aos 40 anos e ficou 27 anos preso, em nome de uma ideia de que as pessoas não são diferentes por causa da cor da pele. 27 anos preso, 18 numa solitária. Se você ficar um dia preso aqui nesse auditório, você já entra em estado de desespero. Imagine 18 anos numa solitária de 1,60 m. Mandela tem 1,90 m. Em 18 anos ele ficou num lugar com 1,60 m. Ele não esticou o corpo por 18 anos e nem ficou em pé, exceto quando era retirado da cela para ser torturado ou interrogado. E não desistiu. Aliás, ele veio ao Brasil em 1991 e eu era secretário de Educação na cidade de São Paulo e eu tive a honra de encontrar Nelson Mandela pessoalmente, uma das pessoas que eu mais admiro. Vocês imaginam a minha emoção, né, quando eu parei na frente do Nelson Mandela, aquele homem de 1,90 m, digno, ereto. Quando eu apertei a mão do Nelson Mandela, as minhas pernas bambearam. Olha que eu sou paranense, hein? Para bambear a perna apertando a mão de homem não é fácil. Minhas pernas bambearam. Sabe por quê? Porque eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da esperança. E não é sempre que a gente faz isso. Mandela ficou 27 anos preso e não desistiu. Isso é absolutamente feminino. O feminino nos homens e nas mulheres. O feminino com a capacidade de não desistir de cuidar. E saber que para cuidar melhor precisa se preparar melhor. Afinal, como dizia Albert Einstein, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. É claro, isso é tolice, fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. O feminino, claro, as mulheres têm o feminino mais adensado. Quem aqui já trabalhou com estudos de biologia evolutiva sabe dessa diferença. Nós, na nossa evolução biológica, somos diferentes, de fato. Como dignidade ética, somos idênticos. Mas na nossa formação, na nossa trajetória, até em alguns dos nossos impulsos atávicos, não é o mesmo. Mulheres e homens fomos formados na evolução de maneira diversa. Claro que convivemos bem juntos, é assim que funciona. Mas é diverso. Por exemplo, homens fomos formados na evolução biológica nos últimos 3 milhões de anos como caçadores.
Qual que é a lógica do caçador? Tá lá o bicho, vai atrás do bicho, pega o bicho, mata o bicho, traz o bicho. Ou seja, foco. E silêncio. Por quê? Caçador e pescador, se tem uma coisa que atrapalha, é a conversa enquanto você está na atividade. Por isso nós somos silenciosos no trabalho e ruidosos fora dele. Basta nos ver no estádio de futebol. Mas ali é silêncio. Mulheres foram formadas da evolução biológica como coletoras e cuidadoras. Cuidava da cria, coletava, vigiava o predador. Juntas, portanto, conversando. Isso, claro, alterou a nossa evolução. Até hoje nós temos alguns sinais desse processo, né, de evolução. Por exemplo, homens são focados, mulheres são multilaterais, multitarefas. Mulheres são capazes de 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, nós homens não. É só você fazer uma experiência. Peça para o teu marido, se você tiver um, ir ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar. Ele vai e volta com 1 quilo de açúcar. Aí você fala, ué, você só comprou isso? Eu falo, mas foi isso que você pediu. Peça para uma mulher ir ao mercado comprar 1 quilo de açúcar. Ela volta com 20 coisas, eventualmente traz açúcar também. Foco. Exemplo, a hora que eu cheguei, que nós estávamos ali no café na entrada, tinha 4 enfermeiras conversando. As 4 falavam e as 4 ouviam. Tinha 3 homens conversando ali na porta. Esse falava, os outros 2 ficavam quietos. A hora que ele parava, o outro começava, ele calava também. Fala um de cada vez. Claro, Janete, com quem eu sou casado, que aliás está em Belo Horizonte, que ela tem uma palestra que vai fazer aqui hoje à tarde, que ela é jornalista, ela é capaz de coisas multitarefas, eu não sou. Por exemplo, estou lendo o jornal, ela fala comigo, eu baixo o jornal e olho para ela. Ela para de falar, eu levanto o jornal de novo. Ela fala outra vez, eu abaixo o jornal. Ela consegue prestar atenção na televisão, ver se a panela está no fogo, né, notar se tocou a campainha, conversar comigo, gritar com o gato ou o cachorro, tudo junto. E educação infantil é uma área que se exige, porque é a área que exige cuidado, como a enfermagem, né, cuidado extremo, que é uma sala com 20 crianças de 4 anos de idade, são 20 bombas ambulantes. Né, você olha para essa criança, a outra sai correndo, você vai buscar aquela, pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra, né? Você tem que passar o dia inteiro fazendo assim. Por isso tem que ser mais feminino, isto é, cuidar de maneira contínua. Homens em educação infantil tem que ser muito feminino, porque se for alguém que é só focado, caçador, tem um problema. O que faz um homem numa sala de educação infantil? Primeira coisa, bate, assim, vamos parar! Vamos organizar isso aqui. Primeiro você cai, depois você pula o muro, depois você pula o olho da outra. Tem que ser em sequência. E Samitiba, que vários conhecem aqui, que é um grande médico, né, psiquiatra, e Samitiba diz que você, numa escola, do lado de fora, quando você ouve na hora do recreio, grito, você sabe se é homem ou mulher. Como é que você sabe isso? Diz o Tiba. Se tiver gritando e correndo é menina. Se tiver ou gritando ou correndo é menino. Gritando e correndo é menina, ou gritando ou correndo é menino. Vocês dizem, o que isso tem a ver com enfermagem? Muito, porque o feminino é a incapacidade de desistir de cuidar. E nesse sentido, insisto, embora não seja exclusividade das mulheres, as mulheres têm o feminino mais adensado. Isto é, a deusa Maia, a deusa da nutrição, da sustentação, né, da fertilidade, ela fica mais próxima. Evidentemente que isso não tem a ver com orientação sexual, tem a ver com atitude. E aí dou um exemplo concreto. Em casa, na nossa família de origem, nós somos 3 homens, 2 mulheres. Isto é, 2 mulheres, a Janete, com quem eu sou casado, a Ana Carolina, a filha, né? Do outro lado eu, o André, um dos filhos, o Pedro, que é outro filho. Então 5 na origem. Depois outros se agregaram. Mas não somos assim. Como é que é? Eu com uns quase 60 anos, o André com 35, o Pedro com 29. A Carol, filha, com 33 e a Janete com a idade que tem. Então, se juntar, são gerações diferentes. A Carol, que aliás é advogada criminalista, ela que mora em Florianópolis, ela que faz o prefácio do livro Qual é a Tua Obra?
Que em casa são sempre os filhos que fazem os prefácios dos meus livros, né? Não quero ninguém que fale mal de mim. Então são eles que fazem. Esse livro que acabou de sair, o Não Se Desespere, é o Pedro, meu filho mais novo, que é jornalista, que tem 29 anos, que faz o prefácio. Aliás, a Carol conta no prefácio do livro dela uma coisa que quem é cuidador ou cuidadora entende bem. Ela conta a primeira vez que ela foi ao STJ, como ela é criminalista, advogada, foi ao Superior Tribunal de Justiça fazer a primeira sustentação oral da vida dela, junto aos ministros do STJ. Ela tinha 27 anos. Vocês imaginem, a perna dela não parava no lugar. Ela tremia sem parar. Ela me ligou. Falou: pai, pelo amor de Deus, eu estou aqui em Brasília, na porta da sala de audiência do STJ. Eu só tenho 27 anos, pai. Eu vou falar com os ministros. Minha perna não para quieta. Como é que eu faço para ser segura como você? Eu falei: espere 30 anos. Tem uma coisa na vida que é um sinal de inteligência, que é a capacidade de ter paciência. Paciência não é lerdeza. Lerdeza é ser incompetente ou mal planejado. Paciência é a capacidade de maturar. Maturar processo, tempo. Olha só, a ideia é de tempo. Quem é cuidador ou cuidadora tem que ter paciência. E é como lidar com o tempo. Eu tenho uma visão muito clara, porque estudando filosofia durante muito, né, e anos a fio, eu sempre tratei o tempo como um fenômeno abstrato. Até o dia em que eu me deparei com uma questão concreta em relação ao tempo. Quando a Ana Carolina, a Carol, nasceu, ela teve meningite, ela pegou na maternidade, no 5º dia. E ficou 15 dias, vai e não vai. Isto é, inclusive porque nem se sabia qual era a fonte daquela meningite, se ela era viral ou não. E eu tinha uma encrenca, com 5 dias de idade, eu estou falando de algo que aconteceu há 33 anos. Eu não consegui em São Paulo achar um profissional que fizesse uma punção numa criança de 5 dias de idade. Porque a probabilidade, né, dele gerar um dano seria altíssimo. Então eu não conseguia. Para fazer a extração da punção, quem até conseguia achar um profissional que tinha absoluta habilidade com o recém-nascido para que ele pudesse introduzir, né, e fazer a punção. Claro, eu estava junto na punção, embora não seja médico, eu dei aula muito tempo em algumas áreas de medicina, até por osmose você aprende algumas coisas, na hora que saiu eu já vi, né, o que era, por causa da coloração. Pois bem, encrenca, aí é que é a minha noção de tempo. Tinha que fazer uma cultura. E a cultura demorava para fazer a identificação mais correta 72 horas. Agora eu vou falar uma coisa para você. 72 horas são 72 horas. Por mais que eu tivesse dinheiro, por mais que eu tivesse autoridade, por mais que eu pedisse ao secretário de Estado de Saúde que ele me ajudasse, seriam 72 horas. Aquelas bactérias não crescem antes disso. Por mais que eu fosse poderoso, que eu tivesse autoridade, que eu fosse um professor com doutorado, por mais que eu pusesse milhares de dinheiros na bolsa de alguém, 72 horas são 72 horas. E aí você tem que ter paciência para esperar. Aliás, aqui em Belo Horizonte aconteceu uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. Um dia, Arthur Moreira Lima, talvez o nosso maior pianista hoje, junto com o João Carlos Martins, né, e aqueles que gostam, né, do campo da música também popular, Arthur Moreira Lima fez um concerto um dia aqui no Palácio das Artes, na Afonso Pena, daqueles que ele sabe fazer de piano, e quando ele terminou, um jovem, um menino de 22 anos, se encostou nele e falou assim: olha, eu achei magnífico o concerto do senhor, eu daria a vida para tocar piano com o senhor. E ele respondeu, o pianista: eu dei a vida, isto é, 30 anos, dia e noite, ensaiando 9 horas por dia, viajando, fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, claro, a capacidade de cuidar. E a Ana Carolina, ela, quando tinha 15 anos de idade, ela trabalhava em São Paulo num pet shop, numa loja de animais. Hoje não, ela está na área do direito, mas ela com 15 anos trabalhava próximo, para quem conhece São Paulo, na região de Higienópolis, havia um pet shop. E na época, inclusive, nesse pet shop não tinha só os animais do dia a dia, coelhinho, gatinho, cachorro, mas na época estava em moda, as crianças gostavam de ter lagarto, cobra, salamandra, isso tudo. Numa terça-feira, a Carol chegou em casa na hora do almoço, nós almoçávamos todos juntos, chegou e falou assim: pai,
tem uma coisa estranha. A coelha que tem lá na loja de animais, onde eu trabalho, ela está prenha, ela está grávida e ela está muito agressiva. Eu falei, filha, ela vai ter logo os coelhinhos, está quase na hora do parto dela. Então, ser cuidado, não se aproxime tanto, porque ela fica mesmo mais agressiva para proteger. No dia seguinte, quarta-feira, ela chegou e falou assim, pai, aconteceu uma coisa estranha lá no pet shop. A coelha teve 15 coelhinhos e ela rejeitou os coelhinhos. Ela não dá de mamar para eles. Quem aqui é caipira como eu, na hora, entendeu o que aconteceu. Eu virei e falei assim, filha, você mexeu no ninho? Porque tem vários animais que você não pode mexer no ninho quando ela dá a luz, porque ela rejeita os filhotes ou mata. Ela fala assim, eu e a Anitta resolvemos ajudar. A coelha, a gente deu uma limpadinha no ninho. Eu falei, filha, você fez uma coisa que a gente chama de erro honesto. Não é porque é honesto que não é erro, mas você fez uma coisa que é um erro honesto. Você não podia fazer isso, você não sabia o que você estava fazendo. Aliás, você sabe disso. A coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo na direção de uma entidade, num fogão, no volante de um carro, num centro cirúrgico. Claro. Já imaginou? Filha disse, você fez um erro honesto. Não é porque é honesto que não é erro. Você e eu fazemos vários erros honestos. E a gente deseja acertar, mas nem sempre está preparado para aquilo. E precisa se preparar. Conhecimento. Porque quando você não tem conhecimento, a tua intenção, em vez de ela produzir um resultado que seja positivo, ela é uma fratura ética. Não pela intenção tida, mas pela incapacidade de fazer. E fere a ética do mesmo modo, porque não devia ter feito se não sabia como fazer. Aí eu falei, filha, lamento. O que dissemos os 3 homens juntos à mesa? Vão morrer. Os 15. O que disseram as 2 mulheres juntas? Não vão. Nós falamos, vão morrer. Homem é prático. Elas disseram, não vão. As 2 mulheres. Nós falamos, vão morrer. O mais novo, inclusive, diz dado que eles vão morrer, já dá para os lagartos mesmo, porque é isso que eles comem. Né? Aliás, qualquer homem aqui saberia que era isso que fosse ele. Elas falaram, não vão. Sabe o que elas fizeram? Trouxeram os 15 coelhinhos para casa. Compraram aquelas bolsas de água quente, pedra que você liga na tomada e aquece, pegaram uma caixa grande, seringa de injeção, leite para recém-nascido, e ficaram 3 dias e 3 noites amamentando aqueles coelhinhos. A Janete, que é jornalista na época, estava na Veja, ela pediu licença da Veja. A Carol parou de ir à escola e trabalhar. Elas ficaram 3 dias e 3 noites e com uma dificuldade adicional, né? Porque a coelha tem um equipamento que alimenta os 15 de uma vez só. E elas tinham que dar em mamar um por um. Quando o terceiro estava mamando, o primeiro queria mamar de novo. De vez em quando um deles morria, elas iam lá massagear, ele voltava outra vez. 3 dias e 3 noites sem tomar banho direito, sem comer, sem sair ali naquele quarto. Nós homens, o máximo que a gente fazia era passar na porta do quarto e falar assim, vai morrer. 3 dias e 3 noites sem desistir. De terça, de quarta até sábado, cuidando daqueles 15 coelhinhos. Morreram os 15. Olha que coisa interessante, hein? Um dos sons nessa sala agora foi... Atenção no que eu vou dizer. Enquanto nós somos capazes de ouvir esse som, a gente tem salvação ainda. Porque esse é o som do feminino. E se você notou, todo ele quase em contralto e soprano. O A não é o som da lamentação, o A é o som da recusa. A recusa, a ideia de que não há alternativa, a capacidade de dizer não, que parece não ter saída, a incapacidade de desistir de cuidar. O nome disso é amorosidade. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Se você está desistindo de algo, é porque você está deixando de amar. Seja o que for. Desse ponto de vista, esse é o que vai nos salvar. Numa humanidade que hoje é prática, que gosta de atalhos, uma humanidade que enlouqueceu em várias coisas, ainda há homens e mulheres que querem
não desistir de cuidar. Querem fazer disso uma profissão, querem ter disso a sua capacidade de ganho financeiro, querem ter a dignidade de um trabalho que sustente, mas acima de tudo, são movidas e movidos por uma convicção, que quem ama não desiste. E nesta hora, claro, quando os 15 coelhos morreram, o que nós, os 3 homens, dissemos a elas? A gente não tinha falado, tá vendo? O que elas falaram? A grande frase do feminino que é: mas a gente não podia não tentar. A gente não podia não tentar. Por isso, a ideia de uma gestão de pessoas, de cuidados, de estruturas, de procedimentos, a liderança que desenvolve essa gestão, ela tem que ser marcada por uma ética do cuidado. Essa ética do cuidado, ela está acima de tudo colocada num patamar, a incapacidade de desistir. É só você olhar, por exemplo, agora no domingo, na penitenciária aqui ao lado de Belo Horizonte, tem lá um cara que está há 20 anos que praticou latrocínio. Eu quero que fique 30, se der, que é o nosso limite. Os amigos já não vão mais visitar, os filhos desistiram dele. Quem que está lá no domingo às 10 da manhã com a sacola na mão para visita? A mãe. Quem ama não desiste. Não é à toa que um dos mais belos monumentos à questão do cuidado tem até um cunho religioso, mas é forte, é a grande obra de Michelangelo que está lá no Vaticano, que é a Pietà. Tem outras Pietà, mas a do Michelangelo, para quem entrou um dia no Vaticano, você dá 2 passos dentro do Vaticano em direção à Capela Sistina. Quando você olha, que fica à direita da entrada, você quase cai ajoelhado, porque ali está no mármore uma mãe com um filho morto no colo. Você tem uma leveza numa coisa que é puro mármore, que é inacreditável, mas o olhar de Maria é tão forte que, embora ela fosse mãe de Jesus na história dos cristãos, ela está muito mais jovem que ele, é ali cuidando. E aquilo, claro, é a capacidade de imaginar que não queria que fosse. Eu, falando agora dos cristãos, me lembrei de uma coisa. Para ser uma enfermeira ou enfermeira, na qual a ética na profissão seja aquilo que conduz a gestão e a liderança, é necessário, acima de tudo, ser capaz de ter um compromisso com a atividade que esteja marcada pelo propósito daquilo que se faz. E aí lembro algo concreto. Os cristãos, que são, claro, herdeiros da tradição judaica, escreveram uma Bíblia que complementou a Bíblia judaica, que é a Bíblia cristã. Você sabe que a Bíblia cristã, no Novo Testamento dos cristãos, ela tem 27 livros. 27. Nós somos um espaço ao lado de uma comunidade cristã metodista. Os cristãos têm uma Bíblia com 27 livros no Novo Testamento, e o último deles é o livro do Apocalipse, que fala do fim, do término das coisas, do fim do mundo. Aliás, eu caí numa armadilha um dia, você não faz ideia, num congresso do Corém em São Paulo, com uma enfermeira que me pegou em cheio no meio do debate. Ela, no meio do debate, na hora da conversa, ela virou e fez uma pergunta que para filósofo é uma delícia. Ela virou, falava eu de propósito de vida, e ela na hora levantou lá no meio, tinha 2.000 enfermeiras. Lá no meio ela levantou e falou assim: professor, o que o senhor gostaria que falassem no seu velório sobre o senhor? Aí eu falei: nossa, isso é tudo com um filósofo, né? Eu falei: eu vou dar uma volta daquelas. Fui a Platão, Aristóteles, Epicuro, Heráclito, Parmênides. Eu falei: mas eu vou pegar essa enfermeira, olha aí. Fiz uma volta imensa, e aí na hora que eu terminei uma explanação de quase 12 minutos, eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que falem no teu velório de você? Ela falou que quer que fale assim: nossa, ela está mexendo. Olha como a simplicidade, ela carrega alguma energia forte. E eu, ao falar do fim, me lembrei exatamente, porque no livro do Apocalipse dos cristãos, seja você ou eu cristão ou não, há um conselho que toda enfermeira
todo auxiliar, todo técnico tem de lembrar sempre. Mais do que um conselho, é uma advertência. Essa advertência, se você tiver a Bíblia cristã, dê uma olhada um dia, está lá no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16. No capítulo 3, versículo 15 e 16, o texto dos cristãos diz: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Qual é